Salve galera do canal, salve DL, bora aí para mais um vídeo. Bom, hoje eu vou responder uma pergunta que o irmão Agape perguntou no meu Instagram. O Agape ele interage há bastante tempo, né, com a gente. E, bom, eu resolvi responder essa pergunta para você, no caso se você estiver assistindo, para os demais poderem acessar também. E até porque, se você lembra, teve uma vez que eu respondi uma pergunta pro Agape no Instagram. Eu gastei 8 áudios respondendo ele, e depois simplesmente ele não conseguiu acessar. E pelo menos eu não sei, né, mas eu não consegui aproveitar aqueles áudios, baixar, fazer alguma coisa, então ficou perdido por lá. Então a questão dele se baseia no seguinte: eu não vou lembrar certinho que ele mandou 2 áudios para perguntar, mas envolve o paradoxo do movimento. Ele pergunta basicamente assim: bom, se a gente sabe que a vitória já é certa, que tudo é o que é, né? Então, por que a gente se esforçar tanto para poder fazer entender, as pessoas entenderem o que a gente entendeu, sendo que a gente teve que sofrer para chegar até aqui e tudo mais? Ele tá certo, né? Tanto que até biblicamente falando já tem um conselho que é: não jogueis pérolas para porcos, né? Só que aí ele faz essa pergunta, ele ainda fala: por que não fazer como Aleister Crowley disse, deixa os fracos, né? Que eles se virem, etc e tal, por que não fazer desse modo? Aí depois ele manda o segundo áudio falando que, bom, eu queria saber uma forma de responder, porque para você me responder essa pergunta, basicamente, já se responde, né? Porque por que a gente tem que fazer tal coisa e tal? Eu sei que ele quis dizer o seguinte: é pelo mesmo motivo que eu vou responder ele aqui agora, né? Só que o fato é, depois ele conclui mais ou menos assim: eu entendi que é tudo certo, etc e tal, mas então não seria para resumir, eu vou ver se eu consigo transcrever a pergunta dele, resumir a pergunta dele e deixar no corpo do artigo. Então, se você quiser entender melhor a dúvida dele, como ele falou, entre no artigo que vocês vão ver. Mas ele perguntou uma coisa e ele meio que sintonizou aquela dúvida, né? Veio do coletivo, eu diria, porque ele perguntou isso para mim antes de ontem. Quando foi ontem, o Mestre Bob fez uma live que basicamente responde isso também, certo? Então eu indico que vocês vejam a live do Mestre Bob de ontem. Eu vou deixar aqui no artigo, mas tá o link dele aí na descrição desse vídeo, no fixado. Só vocês entrar aí, canal Bob Navarro. Aí vocês veem a live deles de ontem. Esqueci que data é hoje, mas enfim, de qualquer forma, entra aí no link que vai estar no meu artigo. Mas, em resumo, é que é aquele paradoxo, né? Porque depois ele pergunta assim, em resumo ele perguntou: será de que lado Deus estaria descansando, né? A questão é a seguinte: é bem complicado responder isso, mas tá, vamos por partes. Primeiro ponto: não é que a gente tem que convencer ninguém, ou a gente tem que fazer algo. Como você mesmo disse, a vitória já é certa, a simetria já é perfeita, né? Já é fato. Então basicamente, eu já falei isso em outro vídeo, você vai escolher onde você vai deixar escrita a sua história, porque tudo vai desdobrar como tem que desdobrar. Mas eu vou falar na minha perspectiva, como que eu vejo isso. Primeiro ponto: o destino e o livre-arbítrio coexistem, né? Então cada um vai se definir, ser percebido, né? Diante de tudo que vai acontecer, perante suas escolhas, entendeu? Diante da escolha de cada um, você vai posicionar cada um no seu lugar. Mas eu diria o seguinte: por que não raciocinar como Aleister Crowley, né? Deixa os fracos ser os fracos, né? A gente teve que batalhar e lutar e sofrer para estar aqui, real. Mas aí é uma visão, vamos dizer, egoísta, vamos dizer assim. Porque no meu caso aqui, por que eu me proponho a ajudar alguém? Por que eu gravo vídeo? Por que eu faço tudo isso? Porque de verdade, na humildade, eu diria que eu sei o que eu sofri, eu sei o que eu passei. E eu não tive a mão que eu estou estendendo, tá entendendo? Quando eu desdobrei com o Mestre Bob, sendo sincero aqui, é claro, eu sou grato, o Hélio Couto, muita gente me ajudou na caminhada. Mas tipo, eles não me estenderam a mão pra mim, falando que ia me ajudar naquilo que eu precisasse. De forma geral, sim. Mas eu diria que, por exemplo, por que eu atuo da forma que eu atuo? Porque eu lembro do quanto eu sofri pra chegar onde cheguei, entende? Eu não tô falando que eu também mereço estar onde estou, eu tô dizendo que eu sei o que eu sofri pra chegar onde cheguei. E eu sei que se eu tivesse ouvido muita coisa do que eu falo, seria menos dolorosa a caminhada. Ou seja, entra essa questão de você caiu num buraco, você sabe que aquele buraco tá ali, mesmo estando escuro, você sabe.
Você pode falar pra pessoa, olha, tá escuro, você não tá enxergando nada, mas eu já passei por aqui, ali tem um buraco. Aí a pessoa vai decidir se ela confia em você ou não, mas você avisou. Então ela cai naquele buraco se ela quiser, entende? Então o que acontece? Vai do sentir de cada um, entendeu? A vitória é certa. Então você tem que seguir o que está em seu coração, né? O Alistair Crowley mesmo já não dizia, faça o que tu queres, que há de ser o todo da lei. Só que aí, o que acontece? Muitos não entendem esse conhecimento, né? Essa frase, esse dizer. Por quê? Porque no reino luciferiano, diferente das leis, as leis ditam o que a pessoa ditam como as pessoas agirão, né? Ou seja, se você pegar o povo israelita daquela época, hebreu, que seguia a Torá, você não consegue chegar em um por um e saber o que aquela pessoa é, tá entendendo? Você pode confiar naquele povo a partir do momento que você observa e percebe que eles tentam de fato seguir aquelas leis. Então você sabe, por exemplo, qualquer um daquele povo hebreu, vamos falar assim para evitar coisas, qualquer um daquele povo hebreu lá, você sabe que, por exemplo, ele seguindo, né? Seguindo, tanto que por que Jesus discutiu com aqueles... com aquela galera da época lá, né? Por que ele discutiu com eles e tudo mais? Porque eles se escondiam atrás das leis. Porque eu ia dizer o seguinte... O que eu ia dizer aqui atrás é o seguinte: ainda que você não conheça nenhum daquelas pessoas, porque eles são um livro, você acaba os conhecendo. Por exemplo, você não vai precisar, teoricamente, se tiver no tempo certo, tudo correto, você não vai precisar preocupar que tal hebreu lá vai estar cobiçando sua mulher, porque está na lei que se eles fizerem isso, eles quebrou a lei, então eles vão pagar por isso. Você não vai preocupar que, sei lá, mano, que alguém vai roubar seu porco ali para comer, porque eles não podem comer porco. Então o que acontece? Você consegue definir uma sociedade inteira através de um livro. Já por outro lado, no reino quântico, faça o que tu queres, que há de ser o todo da lei. Mas aí beleza, tudo me é lícito, tudo, mas em tudo me convém. Então com essa liberdade de ser o que você é, a gente vai conhecer um por um, sendo o que é, entendeu? Ele tem a liberdade de fazer o que quiser. Então você consegue conhecê-lo. Então o que acontece? Para resumir, é um assunto complicado, mas o que tem que ser entendido é que é um paradoxo. Por exemplo, num determinado momento da existência, você libertar um escravo, vamos dizer assim, pode ser positivo do ângulo de visão daquele que é escravo, mas do ângulo de visão daquele que escravizou na época, não é positivo, entende? Então o que precisa ser entendido é que Deus respira, Deus se descansa de um lado ou do outro, entende? Não tem um lado determinado, porque a partir do momento que você determina alguma coisa, você impossibilita o movimento, entende? Porque para se mover tem que ter o paradoxo. O paradoxo gera o movimento. Então o paradoxo sempre será necessário e inevitável, entendeu? Porque o paradoxo gera conversa, tem que haver conversa para que haja movimento. Então sempre vai ter essa discussão entre os lados. Então num momento específico vai ser necessário que tal coisa aconteça, num outra coisa, entende? Então eu sei que esse vídeo aqui tá ficando bem abstrato, a informação, mas para fechar o raciocínio, eu peço que veja a live do Mestre Bob de ontem, vai estar no artigo desse vídeo aqui, é só entrar no link fixado. Para quem está no portal já está aí, não viu, é bom que veja. E bom, no mais é isso, você tem que sentir no seu coração, certo? Por exemplo, eu poderia pensar, pô, eu sofri pra caralho pra chegar aqui, eu tô falando da minha parte, tá? Eu não tô falando que eu mereço nada nem nada, tô falando da minha trajetória. Eu entendo que eu só consegui ter abertura pra entender tudo que eu entendi por causa do que eu sofri. E de novo, eu estendo a mão porque eu não tive essa mão estendida pra mim, no quesito sentido. O que acontece? Quando eu desdobrei e encontrei o Mestre Bob, eu dei atenção graças ao Rogério, né? Porque eu já conversava há um tempo bom com ele, conheci ele de anos atrás. Eu sabia que ele tinha ali o seu discernimento, porque na época, por exemplo, a galera falava muita baboseira em relação ao trabalho do Hélio Couto, e eu tinha estudado extensivamente o trabalho do Hélio Couto, então eu sabia de fato o que era o trabalho, o que era a ressonância. Então eu acabei vendo um vídeo do Rogério na época, bem atrás, bem no começo, eu tava uma menininha, se eu não me engano é sobrinha dele, foi o primeiro vídeo que eu vi dele e tal. Eu gostei porque eu vi a relação dele com a menininha, e enfim, aí eu falei, legal. E para além só disso, eu vi que ele, de todos que eu assisti na época, o que estava mais coerente em relação ao assunto falado era ele. Então eu peguei e falei, não, beleza, da hora, manja. Aí eu acabei acessando o Mestre por isso. Mas o que acontece? Sendo sincero,
Na época que você ser o mestre, o próprio Rogério tinha muitas dúvidas, tanto que ele estava fazendo diversas perguntas para ele. E na humildade, muitas das perguntas que ele fazia para o mestre respondia, eu já havia entendido. Mas o que eu quero dizer? Quando eu desdobrei com o mestre, eu fui ouvindo tudo, aquilo lá para mim foi maravilhoso. Só que aí, em seguida que eu entendi, eu fui naquela brisa, né, naquela pira de pegar e... Eu fui naquela brisa de pegar tá passando gente ali, eu perdi o fio da meada. Eu fui naquela brisa de pegar e de uma vez ir com as pessoas. Sempre tem esse negócio, né? Quando eu comecei a estudar a Bíblia de pouco, eu vi aquela coisa lá, eu fui direto falar para as pessoas, eu vi que as pessoas não captavam. Depois, passado um tempo, eu comecei a estudar, por exemplo, Hélio Couto, né? Veja bem o que eu tô querendo dizer. Como que eu conheci o Hélio Couto? Eu tinha um parceiro lá na minha região que chamava Samuel. Chama Samuel, tá lá ainda. Então ele mandou um vídeo pra mim e falou assim: conhece esse velho aqui? Olha o que esse velho fala. Eu assisti esse vídeo e falei: caraca, mano, isso aqui é um conhecimento muito avançado. Aí eu falei: finalmente o Samuel, possivelmente agora ele tá além de mim no discernimento, porque se ele achou esse senhor para ele me mandar, ele já deve ter assistido muita coisa. Eu nunca vi conhecimento igual na época. Mas aí eu peguei, estudei, entendi o que ele falou no primeiro vídeo, estudei outros mais. Aí no primeiro momento que eu topei com esse meu amigo, eu sentei e conversei com ele como se ele tivesse no nível de entendimento que eu tinha. Só que aí na primeira argumentação que ele deu, eu fiz hã? Aí eu percebi que ele mesmo tinha entendido o negócio, certo? Então quando eu comecei a ouvir o mestre, entender o que ele tinha falado, eu comecei a abordar outras pessoas como se todas elas também tivessem entendido. Só que aí logo eu percebi que não, entendeu? Que não. Aí eu comecei a gravar, entendeu? Gravar falando sobre essas coisas. Por quê? Porque eu percebi que dessa forma eu poderia facilitar e adiantar o processo de entendimento para aqueles que precisassem, entendeu? Porque eu conseguia perceber onde estavam as travas diante de tal entendimento ou de outro entendimento, quando tinha a ver com ET, porque eu fiquei estudando muito sobre ET, quando tinha a ver com a religião, porque eu passei pela religião, fiquei estudando muito religião, e assim sucessivamente. Então, em resumo, não sei se ficou bem claro o que eu estou falando aqui, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, eu mantenho gravando meus vídeos e tudo mais, porque eu quero estender uma mão que eu diria que eu precisei lá no passado e eu não tive, tá ligado? Entre aspas. É óbvio que o mestre nosso aqui nos estendeu a mão, mas eu tô dizendo... É muito complicado eu explicar, mas o fato aqui, para ser entendido, que eu diria, você tem que se sentir no seu coração, né? Não joguei pérolas para porcos. Então você não vai sair procurando gente por aí, eu diria assim, para tentar convencê-lo e tudo mais. Não, mas por que também que você não vai esclarecer ou explicar para uma pessoa que está com dúvida e etc. Então, em resumo, eu diria que a questão depende do momento, um lado ou outro. Salve, Doug. Salve. O Doug passando aqui. Depende do momento. São tudo momentos. O fato o paradoxo gera movimento. Então, num momento é preciso prender, no outro momento é preciso soltar. No momento, aqueles que estão atuando dentro desse contexto se sente preso, e no outro momento ele sente que consegue compreender? No momento, o Jardim do Éden é uma prisão. Num outro momento, o Jardim do Éden é a salvação. Não é o nosso caso aqui agora, lá atrás. Lá atrás, o Jardim do Éden era prisão, a gente queria escapar. Hoje a gente vê que o Jardim do Éden é necessário para que a gente viva de verdade. Compreende? Então, tudo baseado em momentos. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu acho que eu girei muito aqui na resposta, porque... Enfim, eu não lembro com total exatidão a pergunta do Agape para eu posicionar, porque ele mandou por áudio, então não tem como eu ler. Mas é o seguinte, vou encerrando aqui esse vídeo. Entra aí no link fixado para vocês poderem ver a pergunta dele certinho, que eu vou vou transcrever o principal e colocar no artigo. Aí, dependendo, eu já posiciono e ajeito certinho o que for necessário, só num áudio, podcast, para o artigo. Então, mais um motivo para você, se tiver só no canal, entrar aí no artigo, que provavelmente vai ter mais um áudio aí exclusivo pro portal, para reposicionar, alinhar certinho aqui o que me faltou. Porque eu sinto que ficou um pouco meio... como é que eu posso dizer? Não ficou pontual, quer dizer, ficou um pouco abrangente, né? Ficou mais abstrato do que posicionado.
devido a essas questões que eu estou falando, por eu não estar lendo a pergunta, porque é mais fácil eu fazer lendo. Então, diante disso, eu vou tentar posicionar melhor lá no artigo. Então é isso, galera. Eu agradeço aí a participação de todo mundo. Se você é novo por aqui, provavelmente, com certeza, esse vídeo vai ficar bem confuso. Então veja outros vídeos aí, entre no artigo. E no mais é isso. E quando for mandar perguntas, eu acho que o ideal seria mandar escrito. Até porque, como eu disse, por enquanto eu não sei como aproveitar os áudios que são mandados no Instagram. Então, mais uma vez, eu fiz 8 áudios uma vez para responder uma questão do Agape, e ele não conseguiu acessar esses áudios e eu perdi esses áudios. E de novo, ó, dessa vez ele fez essa pergunta, ela basicamente já está respondida na live do mestre de ontem, muito melhor respondido do que eu respondi aqui agora também, porque eu fiquei muito flutuando, né, sobre o assunto. Mas em resumo é só que o paradoxo causa o movimento. Então você tem que sentir no seu coração ali como atuar, entendeu? Vai depender, se você achar que a pessoa... Você tem que sentir de fato como atuar. Mas o que a gente não pode deixar é de passar a verdade, entendeu? Porque, então, pra fechar mesmo, se você pensar assim, sofremos pra caramba pra chegar aqui, então que os outros sofram também pra conseguir. Então, tipo assim, mano, o Mestre Bob, eu mesmo, nós aqui que estamos passando conhecimento, o próprio Hélio Couto, um monte de gente, pô, mano, eles não serviram pra nós, nossas caminhadas. Então, se eles tivessem pensado assim, ninguém tivesse falado nada, onde estaríamos? Tá entendendo? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né, nessa questão, né? O fato eu diria que como eu falei, se eu não me engano, no meu último vídeo, no final dele, é que tudo vai acontecer de uma forma ou de outra. Você só vai deixar registrado em que ângulo, né, em que momento você atuou, tá? Então é isso, eu vou encerrando aqui, eu espero que tenha ficado claro. Se ficou dúvida aí para geral em relação ao que eu falei aqui ou para o próprio Agape, eu peço que você entre em contato novamente, que eu possa esclarecer de uma melhor forma. No mais é isso, eu agradeço aí a participação de todo mundo por chegar até aqui. Mais uma vez, se você está aí no canal, entre no link fixado, que provavelmente vai ter mais um podcast exclusivo lá no portal, que eu vou fechar o que faltou aqui, tá? Que eu vou voltar para minha casa e eu vou transcrever a pergunta dele, aí eu vou conseguir responder resumidamente lá, fechando o que faltou aqui, tá bom? Então, no mais é isso, agradeço aí a participação de todo mundo, fiquem com Deus e luz para nós.